O que ocorreu também na eleição para governador. Eu acredito que podemos sair aí com 2, 3 grandes candidatos competitivos à Prefeitura de Salvador. Na sua opinião, essas eleições, já a partir de agora, nós já trabalhamos, pelo menos foi um pouco do que eu vi, já trabalhamos e a tendência, na verdade, é esses espaços se oxigenarem mais ainda, em cima de uma nova realidade de disputa eleitoral na Bahia, não? Eu acho que nós da oposição, primeiro, temos que fazer uma reflexão, uma análise crítica, porque eu acho que nós não conseguimos levar a população baiana, por algum problema, à real situação do Estado. Nós temos crise na área de segurança, crise na área da educação, crise na área de saúde e crise na área de geração de emprego. E o governador, que é o responsável por toda essa crise, teve mais de 60%, 63% do voto do eleitorado baiano. Ou a Bahia e os baianos estão satisfeitos com essa situação de violência que a gente vive, estão satisfeitos com a falta de um processo educacional público no Estado e com a crise na saúde, ou as oposições foram incompetentes. Ou nós somos incompetentes para mostrar isso. Então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é isso, fazer uma avaliação do que é que ocorreu. Porque, realmente, a Bahia tem perdido espaço em todas as áreas. A questão da violência, que eu citei há pouco, a educação, nos 3 anos do governo Wagner, a rede pública estadual, em nenhum dos anos, conseguiu atingir a carga horária mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A situação da saúde, ontem, 3 pessoas morreram no município de Vitória da Conquista por falta de atendimento hospitalar. A regulação, essa regulação, é um horror no interior do Estado, um instrumento de gestão, um instrumento que pode tornar mais eficiente o atendimento na saúde, tem funcionado totalmente ao contrário. Tem funcionado como um verdadeiro corredor da morte. Quem entra na regulação é para saber quem é que vai morrer primeiro, quem vai morrer segundo, quem vai morrer em terceiro lugar. Geração de emprego e renda, o governo do Estado não tem feito nada nessa área. Muita propaganda. Que aí também, Humberto, eu acho que esse deve ser um assunto urgente para que a Assembleia Legislativa da Bahia e mesmo o conjunto da classe política brasileira se debruce, que é a questão da propaganda pública. É correto, é ético, é eficiente o governo fazer propaganda? Propaganda de obras que nem ainda foram executadas, propaganda de obras que ainda estão nas pranchetas, que ainda estão em projetos ainda muito mal estruturados. Essa propaganda desenfreada, eu acho que o governo teria que gastar com propaganda informativa, propaganda com interesse público, e não anunciar e alardear a questões que são da obrigação do governo. Construir a estrada tal, e aí é propaganda de manhã, de tarde, de noite. Na Bahia, tem certas obras que a propaganda da obra consumiu mais recursos do que a própria obra. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. O segundo turno das eleições presidenciais estão aí no limiar de acontecer. Nós já estamos no período aí da chamada propaganda eleitoral do segundo turno. 2 candidatos, a ex-ministra Dilma e o governador Serra, disputam o privilégio de ser presidente da República do Brasil. Mas 2 temas, especificamente um deles, veio à tona nessa discussão política. A questão do aborto. Né? Alguns dizem que é um tema que entrou de gaiato nesse processo, que não tinha necessidade disso, é um tema que não constrói, é um tema que, na verdade, não está ligado a nenhuma cabeça e norte de nenhum governo, essa coisa. Mas o fato é que veio à tona e que mexe com o humor da sociedade brasileira. Claro,
A propósito, o senhor acha que esse tema devia vir à tona? E já que ele veio, o senhor é contra ou a favor? Olha, eu acho que questões como aborto, uso de drogas, religião, são questões que não estão ligadas a nenhuma questão ideológica. São questões de foro íntimo, da consciência de cada um. Agora, quem levantou essa questão do aborto foi o próprio Partido dos Trabalhadores. O que eu acho, o que me chama a atenção nessa questão do aborto, é que todos nós sabemos que a ex-ministra Dilma Rousseff era favorável ao aborto, que temos um Programa Nacional de Direitos Humanos do governo que era favorável ao aborto, que aqui na Bahia nós temos um exemplo, o ex-deputado Bassuma, o deputado Bassuma, foi expulso do Partido dos Trabalhadores por ser contra o aborto. E agora, por oportunismo eleitoral, por uma questão simplesmente eleitoreira, a ministra começa a dizer que não é a favor do aborto, que é contra o aborto. Uma ministra que dizia que não acreditava em Deus, que a questão da existência ou não de um ser supremo não era, e acho que não é mesmo, que não era motivo para estar ali se inquirindo publicamente ela a respeito daquilo, de repente não pode ver uma missa, não pode ver um padre, não pode ver um pastor se ajoelham para comungar ou para fazer vigílias, etc. Então, o que eu acho que está por trás dessa questão é uma candidata que tem duas caras, é uma candidata que tem uma prática e um discurso diferente. Isso interessa ao eleitor e isso é um problema para uma pessoa que deseja ser presidente do país. Agora, a questão do aborto eu acho que não deveria ter recebido esse espaço que recebeu durante a campanha. Perfeito. Como é que é? Nós estamos na 16ª legislatura, né? Estamos encerrando aí, portanto, essa 16ª legislatura.